O Hospital Infantil São Camilo surgiu a partir da junção de dois grupos de pediatras e um ideal: criar uma instituição onde pudessem exercer a medicina de forma humana e ética. Que éramos dois grupos. O São Domingos Sávio, uma instituição soerguida de um hospital falido, que se transformou numa instituição séria e de uma qualidade assistencial boa. E neste grupo trabalhava conosco um grupo de colegas que fundaram uma clínica Pequeno Príncipe, que foi uma clínica que marcou uma fase, uma época na sociedade de Belo Horizonte, pelo padrão de atendimento. E esses dois grupos tinham o mesmo objetivo. Nós queríamos construir lá um hospital pediátrico e eles queriam construir aqui um hospital pediátrico. E chegamos à conclusão que deveríamos unir os esforços e construir, somar as forças e construir apenas uma instituição. Era final da década de 1970 e a vontade de construir um hospital infantil tecnicamente planejado, ainda inexistente em Minas Gerais, tomou conta dos pediatras. As obras iniciaram em 1977, logo que o projeto foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Surpresas marcaram essa edificação, mas não fizeram os sócios desistirem do sonho. Chegamos num bairro que já era totalmente construído, todo ocupado, e conseguimos comprar 8 lotes juntos que pudessem, que propiciaram a construção do São Camilo. Fizemos um projeto de um hospital que foi o primeiro hospital pediátrico de Minas Gerais, construído para ser um hospital infantil e aprovado pelo Ministério da Saúde. Então, realmente, cada conquista dessa era uma vitória para nós. Quando fez a terraplanagem, foram encontradas rochas grandes e muitas nascentes. Eu acho que por isso é que uma das razões que o São Camilo é tão sólido, construído sobre rochas. No canteiro de obras, as dificuldades eram inúmeras. Foram todas superadas e até hoje são lembradas por quem viu a história de perto. Eu comecei a trabalhar em 1975. Na construção da obra. Quando eu cheguei, estava começando, era muita dificuldade, muito barro, a gente não tinha nem lugar de ficar e a gente foi se ajeitando devagarzinho, né? A caixa d'água a gente amontou ela toda para a gente concretar na segunda-feira. Como foi na sexta-feira à noite, ela pegou fogo. Eu passei de manhã, que eu fui do centro fazer feira, quando eu olhei, eu vi tudo destruído. Falei, meu Deus, puxa vida. Foi na segunda-feira, eu cheguei para trabalhar, aí teve que começar tudo de novo. Finalmente, em 12 de julho de 1980, o hospital foi inaugurado no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Com 8 pavimentos, 100 funcionários e 144 leitos dedicados prioritariamente à atenção infantil, o São Camilo iniciou o atendimento. Admitir o primeiro paciente cirúrgico foi algo especial. Esse primeiro caso tratava-se de uma criança do sexo masculino, com 5 anos de idade, que foi submetida a uma herniorrafia inguinal unilateral. Naquele dia foram realizados 2 outros procedimentos. A década de 1980 foi marcada pela consolidação da imagem do hospital frente à comunidade belo-horizontina. Nessa época, os serviços oferecidos eram basicamente os de pediatria e cirurgia infantil, mas a evolução era progressiva e contínua. 10 anos depois da inauguração, o São Camilo entrava em uma fase de amplo crescimento. Foi implantada a ultrassonografia, inaugurado um moderno CTI, desenvolvidos programas de treinamento para os sócios e, a partir daquele momento, os adultos tinham acesso a alguns dos serviços oferecidos pelo hospital, entre eles oftalmologia, cardiologia e angiologia. Com 191 funcionários, ao final dos anos 1990, o Hospital São Camilo realizava uma média de 8.000 consultas por mês e um grande número de internações e cirurgias. Prevenir e cuidar da saúde da criança e do adolescente de forma integral foi uma das motivações para a expansão do São Camilo.
Um segundo prédio com 9 andares foi construído, com entrada pela Rua Pouso Alegre. Essa instituição, este hospital, passou permanentemente por um processo de crescimento. Tudo baseado em valores como a ética, o profissionalismo e principalmente o foco no humanismo dessas relações. Essa soma de valores, esse entusiasmo desse grupo foi o responsável pelo crescimento continuado do São Camilo. O novo milênio chegou e com ele outros desafios. Ampliar equipes, aprimorando os atendimentos prestados à comunidade sem perder o foco. O Serviço de Epidemiologia e Segurança Assistencial foi criado com uma evolução da Comissão de Controle e Infecção Hospitalar. Competência e seriedade em prol da segurança do paciente. Em 1993, a gente montou aqui no hospital o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que hoje é o Serviço de Epidemiologia e Segurança Assistencial, que eu coordeno desde então. É uma história de amor mesmo. Eu adoro trabalhar aqui, eu considero São Camilo como uma família. Além da revitalização do prédio, da reforma do bloco cirúrgico e da instalação do serviço de tomografia, o São Camilo inaugurou em 2006 as novas unidades de urgência pediátrica e ortopedia. Em 2005, uma turminha cheia de charme invadiu as dependências do hospital. Criadas pelo médico e cartunista Luiz Oswaldo Rodrigues, o LOR, as corujinhas do São Camilo orientam os pacientes e apresentam dicas importantes de saúde. Ao comemorar 30 anos, o Hospital Infantil São Camilo recebeu da Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma homenagem reconhecendo a instituição como sendo referência em atendimento de qualidade à criança. Na mesma época, a instituição foi o primeiro hospital infantil privado do Brasil a ser certificado pela Organização Nacional de Acreditação, ONA, no grau máximo que avalia a qualidade dos serviços de saúde. Essa importância do hospital e seu caráter social são também lembrados por entidades de defesa da pediatria e da medicina. Nos últimos anos, nós acompanhamos uma crise no atendimento pediátrico em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil. Nesse cenário, então, de tantas dificuldades, a evolução pujante do Hospital São Camilo e de um hospital eminentemente pediátrico, voltado para os cuidados da criança e do adolescente, é um reflexo de um trabalho sério, do compromisso permanente de uma grande equipe. Mas sem a participação dos funcionários coordenados pela equipe estratégica do hospital, esse reconhecimento seria impossível. Um dos fatores de sucesso é, de fato, a equipe de colaboradores. O hospital tem uma grande preocupação com a satisfação dos colaboradores e, desde a sua origem, a diretoria sempre tratou desse assunto com muito cuidado. Um dos exemplos nossos é a própria Marilze, que já está conosco há quase 30 anos, é responsável pelo departamento pessoal e, com certeza, tem muitas histórias para contar. Conheci o Dr. Zé Guerra, me entrevistou e qual a fala dele? Se eu tinha experiência, eu falei que eu estava recém-chegada do interior, não sabia nada e que precisava trabalhar e tinha muita vontade. E numa quinta-feira ele me entregou uma CLT, você conhece? Eu falei assim, não. Falei assim, vá para casa, estude, segunda-feira você retorna. Fui para casa e fiz isso. E na segunda-feira retornei e ele falou assim, começa amanhã. E eu estou aqui até hoje. O São Camilo apresenta hoje uma das maiores e melhores estruturas de atendimento em toda Minas Gerais. A unidade de internação foi ampliada para garantir um ambiente acolhedor com apartamentos amplos, confortáveis e equipados. O bloco cirúrgico dispõe de salas adequadas para intervenções de pequeno a grande porte realizadas por uma equipe especializada.
A equipe de cirurgia pediátrica do São Camilo foi criada pelo Dr. Acácio Rocha Filho. Hoje ela é composta de 3 integrantes, são cirurgiões pediátricos qualificados, com título de especialista e capazes de realizar praticamente todos os procedimentos cirúrgicos da criança. O atendimento ambulatorial conta com a unidade de urgência e emergência pronta para prestar atendimento a qualquer paciente. O São Camilo é um dos poucos hospitais que mantém na urgência um intensivista para casos graves. O CTI do Neocenter está reformado e tem agora 20 leitos equipados com modernos ventiladores e monitores. Neuropediatras e neurocirurgiões em plantão permanente no hospital. Além disso, os serviços auxiliares de diagnóstico, ultrassonografia, radiologia digital, tomografia e laboratório de análises clínicas auxiliam os médicos em seu dia a dia. Consultórios modernos, informatizados e ao mesmo tempo confortáveis são os locais de trabalho dos pediatras clínicos e pediatras especializados. O Hospital São Camilo possui 32 especialidades médicas. É importante salientar o ótimo relacionamento que nós temos aqui dentro do Hospital Infantil e as ótimas condições de trabalho que o hospital nos proporciona. Isso facilita muito o nosso atendimento e o relacionamento entre os outros membros do corpo clínico do Hospital São Camilo. E isso reflete diretamente no atendimento da nossa clientela. O serviço de ortopedia do Hospital Infantil São Camilo já existe há aproximadamente 30 anos e atualmente conta com 20 ortopedistas atuando em todas as áreas da ortopedia. Na área de ortopedia pediátrica, contamos com 4 profissionais especializados e membros da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e também profissional especializado na parte da coluna pediátrica, de membro superior, em todos os tipos de cirurgias dentro da área da ortopedia pediátrica no Hospital Infantil São Camilo. Atualmente nós temos aí praticamente todas as áreas, todas as subespecialidades da ortopedia e que funciona plenamente, inclusive tanto na área clínica quanto na área cirúrgica. Quando recebemos uma criança e a conduzimos ao bloco cirúrgico, nós esperamos que seus pais se sintam seguros, confiantes em nosso trabalho e que a criança se sinta acolhida com muito carinho. Somos um grupo especial, com vocação especial para o atendimento à criança. O Hospital Dia, inaugurado em 2015, supre uma demanda atual de quase 85% dos pacientes que se submetem a uma cirurgia e não pernoitam no São Camilo. A educação continuada é uma das premissas do São Camilo. Na instituição, são oferecidos estágio curricular, especialização em pediatria em convênio com a Fundação Educacional Lucas Machado, Feluma e residência em pediatria, credenciada pelo MEC. A educação continuada, não só da parte médica, mas como dos colaboradores, dos técnicos, sempre foi muito valorizada e a gente realmente acredita que esse aprimoramento técnico-científico contínuo é importante para uma assistência cada vez mais de qualidade e as pesquisas clínicas, elas são um próximo desafio para o Hospital Infantil São Camilo. E o que vale mesmo é saber que todo esse amor e carinho doado pela equipe do São Camilo na prevenção e cuidado da saúde da criança e do adolescente são recompensados. Eu trago ela desde recém-nascida, que eu confio muito nos médicos aqui e também foi de referência da minha sogra. Se for para me agradecer todo mundo, tem as meninas da limpeza, também que eu gosto demais, as enfermeiras. Aí é muita gente, eu já peguei amizade em todo mundo aqui, porque são 4 anos, né? Então é muita gente para agradecer. O Hospital Infantil São Camilo é
também uma história de amor à pediatria. Estamos atendendo hoje praticamente os filhos e às vezes os netos dos nossos primeiros clientes, né? Numa relação de confiança que ultrapassa, né, gerações. É um grupo que eu pertenço, que são de profissionais muito sérios, muito competentes, e um grupo que está unido há mais de 40 anos. O grupo tem convivido harmonicamente e todos empenhados no crescimento do hospital e todos trabalhando com muito sucesso. Eu não conheço outra sociedade onde os sócios são tão solidários, tão amigos e sem nenhum problema. Que nós somos 9 sócios e que durante esse período, 35 anos, as nossas famílias e nós 9, os sócios, tem um relacionamento assim como se fosse uma única família. O São Camilo hoje ele se tornou a minha vida, tá certo? Quer dizer, eu vivo São Camilo integralmente. O que é promissor do São Camilo é a boa vontade dos sócios, que mesmo tendo convivido com as dificuldades que conviveram, nós ainda mantemos acesa a chama da nossa coragem de enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. Eu pergunto se valeu a pena, tá? Aí eu chamo Fernando Pessoa para dizer que se valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Constituir uma instituição que ultrapassou os limites dos interesses particulares de um grupo, mas de uma instituição que hoje é essencial à sociedade.